Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começando mais uma live nas nossas quintas amorosas. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, pegar um café, pegar uma água e vir para nossa live. Se você está assistindo essa live depois que ela foi gravada, também seja bem-vindo. E a ideia dessa nossa conversa é a gente poder ser para poder educar. Porque eu não posso exigir um comportamento do meu filho, eu não posso exigir um comportamento de outra pessoa se eu não comecei comigo mesmo. Então essa nossa live aqui, o intuito é ficar gravada, ficar salva. Para quem não pode estar presente, possa assistir depois e faça bom proveito, né? Porque a live não é para mim, a live não são para os adultos, mas sobretudo para as crianças, né? Que a gente consiga amorosar o mundo, que a gente consiga fazer do mundo um lugar melhor. Eu vou desligar o som pra gente conseguir conversar. Ai, que gostoso. Hoje o meu treino vai ser tentar falar mais baixo, porque eu quando começo uma live parece que eu tô numa palestra e daí eu quero falar cada vez mais alta. Então o meu treino vai ser tentar falar mais baixo. Então se o som estiver bom ou se vocês perceberem alguma coisa, vocês vão me avisando. Então, como lidar com os nossos erros, né, gente? O que a gente pode fazer com isso? O que muda, né? Porque quando a gente fala em educar os filhos, a gente tem que se colocar no lugar, né? Como que eu vou exigir coisas, inteligências emocionais do meu filho se eu não tenho isso em mim? Então, essa live não vão ser conselhos, tá? Vão ser convites, porque todo mundo erra e lidar com isso, principalmente na maternidade e na paternidade, é muito difícil porque a gente se cobra muito. E a gente vai ver que toda essa construção de olhar o erro é uma coisa que aconteceu e vem acontecendo desde a nossa infância. São os significados que a gente deu desde que a gente era criança para o fato do nosso erro, é o que a gente carrega durante a vida e por isso que às vezes é tão difícil, né, a gente olhar para os nossos erros de uma forma mais leve. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Que histórias nós contamos para nós mesmos sobre os erros, né? Que histórias nós contamos e criamos durante a nossa vida sobre o fato de errar. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a olhar com uma leveza maior, né? Porque errar não é errado. Fazer uma coisa que vai contra o que eu acreditava não é errado se eu estou evoluindo. Então, assim, o primeiro passo para amar a si mesmo é você se olhar. É você olhar para esses seus erros. E tudo isso é o primeiro passo para qualquer crescimento psicológico, para qualquer crescimento emocional. E além de ser, assim, pessoalmente, né? Então, assim, se eu sei olhar para os meus erros de uma forma mais harmônica, mais leve, e eu sei que errar não é errado, eu posso educar os meus filhos, eu posso educar a criança que está na minha frente para ver que errar é uma maravilha e seja bem-vindo o erro se acontecer, né? Então é essa capacidade de reconhecer sem medo e sem vergonha as forças e virtudes, mas também os defeitos que cada pessoa possui. É a gente conseguir amar, e assim, conseguir amar a si mesmo, talvez é o fato mais importante para a gente garantir a nossa sobrevivência, para a gente garantir o nosso bem-estar emocional, para a gente garantir também que eu estou deixando um futuro melhor para os meus filhos, né? E vamos pensar então na questão da infância, né? Nós, enquanto crianças, não fomos educados... Vou passar um pouquinho. Nós não fomos educados para amar o erro. Nós fomos educados de uma forma corretiva e punitiva de que o erro era errado e eu tinha que caminhar só por aquele caminho. Nós aprendemos quando éramos crianças, a gente aprendeu a escovar o dente, a gente aprendeu a se vestir, a gente aprendeu a cuidar, né, do nosso aspecto físico, mas enquanto crianças nós não aprendemos os fatores emocionais, nós não aprendemos o nosso cuidado psicológico, o nosso cuidado emocional. E por isso hoje, talvez por nós termos vindo, né, como nós viemos de uma cultura e que o importante era saber mais do que tudo, nós deixamos de aprender a ser.
E por isso que hoje, enquanto adultos, lidar com os nossos erros, com os nossos fracassos, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, é muito mais difícil, porque a gente não aprendeu. A gente aprendeu conteúdos, a gente aprendeu a tabuada, né? Aprendemos, não decoramos muitas coisas, porque o mais importante era o que eu sabia, o que era mensurável, o que estava numa tabela, ou o que era escrito, ou o que eu podia provar que eu sabia. Mas nós não aprendemos a desenvolver a nossa inteligência emocional, que é a parte mais importante. Daí a gente se vê mães com filhos e que não sabemos o que fazer com isso. Quando a gente se depara com um erro, será que aquilo gera mais raiva em mim? Ou será que quando eu me deparo com um erro, aquilo gera uma insegurança e gera um turbilhão de coisas porque eu não aprendi quando eu era criança? A gente se depara no... Ou agora, eu aprendo a lidar com os erros, eu aprendo a lidar com o meu controle excessivo, eu aprendo a lidar comigo mesma, ou eu não vou conseguir educar, né? E a gente fala muito assim, tem muita diferença entre educar e adestrar. Eu posso falar, faça isso, não faça aquilo, agora é assim, agora não, siga por aqui, vá por ali. Ou eu também posso me colocar nesse mesmo lugar vulnerável de... Meu Deus, não deu certo até aqui, eu preciso ensinar meu filho a lidar com esse turbilhão emocional, mas ao mesmo tempo que eu preciso ensinar ele, eu preciso trabalhar em mim esses turbilhões. Gente, bom dia para quem tá chegando. Eu falei que hoje o meu treino vai ser falar um pouco mais baixinho, porque eu parece, quando eu tô fazendo uma live, que eu tô falando pra uma... Assim, sabe que as auditórios cheios de gente? Daí eu falo alto, como se precisasse. Se tiver muito baixo, vocês vão me avisando, tá? Então, tudo isso, gente, antes da gente chegar nos nossos erros agora na vida adulta, a gente tem que perceber que a imagem que nós temos de nós mesmas, ela não foi herdada, ela foi aprendida. Então, eu aprendi a olhar para o jeito que eu fazia as coisas com os significados que eu dei lá na infância. Eu aprendi se... eu errei, quebrei alguma coisa, ali eu aprendi se aquilo foi uma fatalidade ou, tudo bem, vamos arrumar juntos. Então, nós somos esse conglomerado de aprendizagens e significados que a gente deu durante a nossa vida toda. E é isso que pega muito quando a gente fala, né? Porque o nosso cérebro... Ele conta com um sistema de processamento tão grande que guarda infinitos dados, por exemplo, todas as experiências que a gente vivenciou, todas as coisas que eu dei significado, todas as crenças, e aí entra o erro. E antes de entrar na questão do erro, eu queria dividir com vocês aqui uma história da minha vida, que acho que quem já me acompanha há mais tempo sabe, mas para quem é novo aqui, eu sempre fui aquela pessoa que quebrava tudo. Então eu quebrava copo e pegava as coisas e quebrava. Eu queria tacar o tênis na minha irmã e quebrava o vidro da janela da casa. Sabe assim, aquelas pessoas que tu... foi a Damares, quebrou, foi a Damares. É a Damares de novo. Então assim, era sempre eu a quebradora de vidros lá da minha casa. O que acontece? Toda vez que eu quebrava alguma coisa, eu mesma, na hora que quebrava aquilo, já me sentia mal. Eu não precisava que naquela hora viesse um adulto e falasse, pô, você de novo quebrando, olha aqui, agora vai ter que arrumar tudo. Ó, a Dai tá rindo porque ela é minha irmã e foi nela que eu tentei jogar o sapato e quebrei o vidro. Mas o que acontece? Muitas vezes quando a gente erra, a gente não precisa de um olhar externo a nós para dizer que a gente errou e que o erro foi feio e o erro foi grave. Isso é com a criança também. No momento que ela erra, ela não precisa do nosso sermão ali na hora, porque isso vai fazer ela se sentir cada vez pior. Por que eu tô contando essa história? Porque isso ficou tão vivo em mim, isso ficou tão forte em mim, que até hoje, enquanto adulta, se eu quebro alguma coisa, eu sinto aquele calafrio, parece assim que o meu corpo tá entrando num estado de alerta e é uma sirene tocando aqui dentro de que alguma coisa vai acontecer. Olha lá, ela escreveu, e no geral a culpa é do caçula. Eu sou a caçula daí, né, Dai? E a culpa sempre era minha nessas coisas. Mas eu tô contando esse fato simples da minha vida, simples, mas que me marcou até hoje, para dizer que o jeito que nós fomos acostumados a olhar para o nosso erro, o significado que a gente deu quando a gente era criança,
acompanha a nossa vida inteira. Nós somos os resultados de todas essas construções. Nós somos resultados de todos esses significados que eu dei. Por isso que a gente fala que não é simples educar, porque a gente começa a reviver coisas que aconteceram na nossa infância para poder transformar o nosso presente e, consequentemente, o futuro. Né? O que acontece? Vamos pensar aqui. Através dos nossos contatos, a gente deu vários significados na nossa vida, né? A gente deu significado para o que é fracasso e o que é sucesso, o que é medo, o que é segurança, como enfrentar os problemas, a gente também aprendeu na infância. Se acontecia alguma coisa muito grave na minha casa, como que os meus pais reagiam, como que eu reagia àquilo, porque a criança aprende pela experiência. Então a gente não vai ensinar ela a passar por problemas, a gente vai passar por problemas e ela vai aprender como a gente passa por esses problemas. Vocês entendem que não é nada falado em um manual, porque é no dia a dia. Então a gente deu vários significados. O que eu faço quando eu ouço um não? Qual que é a minha sensação quando eu ouço um não? Com relação a castigos e prêmios, o que eu levo daquilo ou não? Amor e rejeição e por aí vai. O que acontece então? Que daí a gente chega adulto com essa casca, né? Dessa forma, mas cheio de vivências da infância. E a gente se depara com coisas, porque agora a gente não é mais aquela criança que tinha o pai e a mãe para interpretar o mundo e para falar assim: ah, agora você tem que sentir assim, agora você vai fazer assim. A gente não tem mais esse pai e mãe. Agora nós nos vemos com filhos tendo que resolver coisas que a gente não conseguiu resolver lá para conseguir educar. A Rê escreveu aqui: revivemos mesmo, voltam memórias que a gente nem sabia que estavam lá. Perfeito, perfeito. E aqui em casa, gente, se uma das coisas que me tiram do sério, calma aí, me tiravam do sério, era bater porta. Por quê? Quando eu era criança, o que eu mais fazia quando eu não me sentia ouvida, quando eu não me sentia amada, quando eu não me sentia olhada, eu saía de perto e batia a porta, porque era um jeito da porta gritar por mim, que eu tava com raiva e que eu queria ser olhada. Então, quando eu era criança, eu batia a porta para chamar a atenção dos meus pais. Quando acontece aqui em casa das duas baterem a porta, vocês estão vendo que aquilo é um gatilho para eu reviver todas aquelas minhas emoções que eu não consegui olhar e não consegui resolver quando eu era criança? Porque quando elas batem a porta, me vem todo aquele sentimento de eu bati a porta quando eu tava com raiva porque não olhavam pra mim. Eu bati a porta porque a porta gritava o que eu não podia gritar. O que acontece? Agora eu sou adulta, né, emocionalmente da casa. Eu não posso deixar que uma porta batida gere tudo isso em mim. Então eu vou ter que transformar isso. Eu vou ter que olhar pra esse meu erro que eu fazia quando eu era criança. E outra coisa, gente, que é muito importante, separar isso das crianças. As crianças não são nós quando éramos pequenos. As crianças só engatilham as situações nossas. Então, quando a gente fala como que eu vou lidar o erro, como que eu vou lidar com o erro, porque sim, eu preciso lidar com o erro em mim para poder educar. Eu preciso ser para poder educar. E daí tem uma frase do Hegel que ele fala assim: tenha coragem de errar. Porque falando de todas essas nossas construções de infância, a gente aprendeu, assimilou, guardou e registrou que errar era errado. E a gente juntava num bloco só o erro com quem eu sou. Então, se eu errei, eu sou uma M. Se eu errei, eu não presto. Porque a gente faz tudo num pacotinho só, coloca um laço ou um nó e fala: essa sou eu, porque a gente mistura. E por incrível que pareça, nós, adultos, somos os nossos maiores inimigos. O espelho, geralmente, é o nosso pior inimigo, porque com os outros, com outras pessoas, pensem bem, como que quando algum amigo seu ou alguém que você ama muito erra, o que você fala? Geralmente a gente é mais empático com essas pessoas, né? Ah, não fique assim, errar é normal. As coisas vão melhorar, vai continuando, vai tentando, não desista. Ai, descanse um pouco, você tá muito cansada. E quando é com a gente, geralmente a gente pega um chicote
e fala, você não faz nada certo, você não presta, você... E a gente vai se boicotando e vai se chicoteando até que chega uma hora que ou eu tenho que parar de me culpar, ou as coisas vão ficar mais feias, ou as coisas vão ficar mais difíceis. O que acontece? Quando a gente erra, a gente entra num estado de alerta, que a gente já conversou isso em outras lives, que o nosso sistema nervoso autônomo, ele fica confuso e parece que a gente está sempre inseguro. Então, quando outra pessoa erra, gera em nós também essa sensação de falha e de erro, né? Então, assim, se a gente for olhar a pedagogia como ela era antigamente, que ainda em alguns lugares é muito, que é a pedagogia corretiva, que o erro é errado, então você tem que sofrer para você aprender, você tem que se sentir mal para você aprender, porque senão isso não é aprendizagem. Então, assim, a gente veio de uma fase de uma construção pedagógica e educacional em que errar era errado. E eu sempre falo que a gente cresceu vendo as coisas de forma dicotômicas. Sabe aquilo? Ou é certo ou é errado. Ou é bom ou é mal. Ou é sucesso ou é fracasso. Ou eu sirvo ou eu não sirvo. E a gente coloca esses dois extremos. E se a gente sai um pouquinho do caminho que a gente tava, a gente já não é mais bom. A gente já é mal. Então, assim, a gente esquece que tem milhares de viés, milhares de caminhos, de cores e de possíveis do que o preto e branco. Não é só o preto e branco, a gente tem outras coisas, né? Então, assim, a primeira coisa, que aqui a gente falou que a gente vai dividir as coisas, a primeira coisa a gente tem que abrir mão do controle, né? Porque tudo isso da questão do erro vem muito de pessoas que também são controladoras. E daí eu quero controlar até o erro do meu filho. Eu quero controlar as minhas ações para nunca errar. Eu quero controlar para eu nunca sair fora de mim. Gente, isso é humanamente impossível. A gente não consegue ser 100% calmo. A gente não consegue ser 100% uma pessoa zen. Mas o que a gente faz? A gente caminha para isso, não querendo atingir a perfeição, mas que cada passo eu consiga evoluir. A Dai escreveu aqui, aprendemos que o mais leve é colocar no cantinho do pensamento. O que você acha? Bom, gente, primeira coisa, tá? Quando a criança erra, vamos pensar em nós como adultos. Eu sempre falo, sempre que você está em dúvida sobre alguma coisa, pensa como eu me sentiria, tá? Toda vez que a gente coloca uma criança no cantinho do pensamento, a gente mostra para ela, primeiro, que não é válido a presença dela naquele momento, que é melhor ela se retirar porque ela tem que pensar no que ela fez. Se a gente coloca ela no cantinho do pensamento, a gente está gerando nela mais sensação de raiva, de querer fugir, de querer contestar. Então, quando a gente entra em ações que a gente quer controlar a criança, a gente tem que saber que o contra-controle vem. Então, se eu bato de frente, em vez de cuidar da minha criança, olhar para minha criança, mostrar para ela... Gente, a gente fala, né, que a criança não aprende pela fala. Olha o que a gente está mostrando para a criança quando ela erra e a gente põe ela num canto para ficar pensando, sendo que ela não tem nem maturidade para pensar, nossa, puxa, minha mãe realmente tem razão, ela é maravilhosa, porque ela me deixou aqui, porque agora eu vou pensar. Não, ela vai se sentir incapaz, ela não vai se sentir amada. Então, assim, quando a gente vê que uma ação vai gerar comportamentos que não são nada bons na criança, alguma coisa está errada. Isso aí entra na pedagogia corretiva. Porque o que a criança mais precisa quando ela erra é de conforto, é de segurança. Então, tem aquela frase, né, que quanto mais a criança tá desesperada e nervosa, é quando ela mais precisa de amor. Então, assim, tem outras formas. Se existem outras formas de se falar sobre o erro, de se caminhar... Pessoal, só me digam se estão me ouvindo. Caiu aqui. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Só escrevam pra mim, sim. Estão me ouvindo? Ah, agora sim. Então, cantinho do pensamento, gente, é uma maneira de mostrar que o adulto tem controle e é uma mania dos adultos de querer mostrar que eles sempre têm razão, né? Tem muitas outras formas de fazer isso. Então, assim, agora vamos para uma parte prática, porque eu gosto muito de falar
O vídeo ainda não perfeito. Vamos esperar. Melhorou, pessoal? Só digam sim. A sua imagem que está ruim, mas o som está ótimo. Eu vou tentar. Vou mexer na internet. Melhorou? Ah, que bom que vocês estão aí esperando. Ai, que bom. Então vamos pensar agora. Eu gosto muito assim que a gente fala, né, das nossas quintas-feiras mais amorosas, porque a gente tem que olhar pra gente com esse mesmo amor, tá? Para aquela criancinha lá que batia a porta, para aquela criança que sentiu, que sofreu, que ela não foi cuidada, que ela não foi amada, que ela não foi olhada. A gente agora, enquanto adultos, tem essa oportunidade de fazer com a gente. Agora vamos pensar assim, a gente tá lá no trabalho, tá trabalhando, e naquele dia eu não tô rendendo, muitos erros estão acontecendo, eu não tô conseguindo, né, por exemplo, se tô corrigindo uma prova dos meus alunos lá, os erros estão passando porque eu já tô cansada e já tô exausta, eu posso parar e posso recomeçar depois, né? Então, se a gente tem um hobby, qualquer outra coisa, eu tô fazendo, eu posso ter a escolha de parar e recomeçar depois. O que acontece é que na família, no dia a dia, na relação com as pessoas, a gente não pode parar tudo. Eu não posso assim chegar aqui na minha casa e vocês na casa de vocês e falar assim, ah, deu por hoje, eu não tô conseguindo ser uma boa mãe, não tô conseguindo ser um bom pai, amanhã eu volto e a gente retoma. A gente não consegue fazer isso, né? Se eu não tenho a chance, né, a gente não pode parar para retomar no dia seguinte, a gente precisa parar naquele momento. Então, eu tô com a minha criança, eu tô percebendo, né, que o corpo vai dando sinais que a gente tá saindo de si, né, do sério. O corpo vai, eu, por exemplo, meu coração começa a bater mais forte, a minha respiração fica mais forte, então a gente percebe. Se nós podemos parar, que a gente pare para tomar uma água, que a gente pare para lavar o rosto, que a gente pare um pouco de qualquer coisa, para daí retomar. Se a gente consegue parar 1 minuto que seja, nós devemos parar 1 minuto que seja. Porque quando a gente começa a falar, né, como que eu vou dar amor e cuidado para as pessoas diferentes e situações diferentes se eu não paro? Isso chega uma hora que esgota. Então, assim, daí você tá cuidando de todo mundo, menos das relações tua com os outros. Porque se eu não tô abastecida, se eu não estou bem, eu não consigo estar bem para os outros. Então, agora, vamos falar de alguns tópicos aqui, né, que a gente precisa como lidar com os nossos erros, né? Primeira coisa, pequenas paradas fazem a diferença. E se nós não aprendemos a fazer diferente, e se nós não aprendemos a fazer isso na infância, agora é a hora, né? E a gente tem que ter bem claro que perceber os nossos erros agora, enquanto adultos, é o maior presente que a gente tem, porque é só a partir do momento que a gente começa a perceber que a gente tem a chance mais bonita do mundo, que é olhar para isso e tentar fazer melhor. Isso é viver, isso é evoluir, isso é regulação emocional, que é você se conhecer, por que eu estou assim, por que esse erro pegou tanto em mim, né? A gente tem que fazer uma leitura nossa, pra gente saber o que eu tô sentindo naquela hora. A gente tem que fazer uma leitura nossa pra saber se eu posso continuar aquela conversa ou não. A gente tem que fazer uma leitura nossa pra saber se eu não tenho que parar um pouco e me retirar e me acalmar, me trancar no banheiro, respirar, lavar o rosto, né? Então, assim, a gente tem que aprender a se ler. E isso é inteligência emocional. Não é você estar 100% toda hora, perfeito toda hora. É você saber a hora de parar. Isso é inteligência emocional. E eu trouxe aqui pra vocês eu tava pensando no que eu podia trazer de uma historinha pra ser uma coisa bem gostosa pra gente conversar, né? Vamos pensar que a gente tá fazendo um pão, né? Então a gente vai lá, a gente se prepara, a gente vê a receita, a gente compra os ingredientes, a gente faz o pão. Daí se esforçou muito pra fazer aquele pão. Aquele pão tinha tudo para sair o melhor pão do mundo. E quando você tira ele do forno, você vê que o pão tá duro. Na verdade, ele não tá duro, ele parece um mármore, ele tá muito duro. E aí você pode ter algumas escolhas, né?
Você pode culpar a farinha. Nossa, acho que eu coloquei muito mais farinha nesse pão do que precisava. Você pode culpar o fermento, né? Ai, não deu certo, acho que é a marca do fermento que tá errada. Você pode culpar o forno. Nossa, mas o forno não faz o trabalho dele direito, não sei o quê. Só que mesmo assim, mesmo você tendo culpado a farinha, o fermento e o forno, o pão ainda continua duro, né? Você continua sendo certo, porque você fez tudo o que você tinha que fazer, e é o forno que tá errado, é a farinha que tá errado, é o fermento que tá errado. E você não se colocou numa posição de se olhar e se perguntar: nossa, será que eu sovei o suficiente esse pão? Será que alguma coisa que eu fiz, será que o jeito que eu mexi não foi o tempo certo? A gente pode se olhar e tentar culpar os outros quando acontece algum erro, e isso é o que geralmente a maior parte das pessoas fazem. Elas procuram culpar situações externas pelos erros e pelas falhas. Ou eu posso ativar um olhar curioso e pensar: nossa, e se eu estou errado? E se eu não esperei o forno esquentar o tanto que ele devia esquentar para colocar o pão? Nossa, eu acho que coloquei mais farinha e o forno, e o pão não saiu do jeito que eu queria. Nossa, eu posso não ter amassado o pão direito. Então, quando a gente tem esse olhar curioso sobre qualquer erro, gente, aqui eu tô falando, a gente trabalha a infância e a vida adulta, mas esse olhar curioso traz as possibilidades de ação. Eu posso parar e ficar falando que meu filho tá fazendo birra e a culpa é dele, ou eu posso parar e pensar: nossa, o que será que ele tá precisando agora? Será que aconteceu alguma coisa antes disso? Como foi o dia dele? Então, assim, quando a gente para de colocar a culpa nos outros, a gente abre um leque de oportunidades para poder ver o que tá acontecendo. E geralmente a gente faz assim, né? A gente não gosta dos erros e não gosta de errar, porque a gente liga o erro a quem eu sou. Então, se eu errei na atividade que eu propus para minha criança, eu sou uma mãe ruim. Se eu errei no pão que eu coloquei no forno, eu sou uma péssima cozinheira. Gente, e pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas assim, você pode ser excelente na cozinha, mas não saber fazer o pão e ele sai duro. Então, assim, tem 1001 possibilidades. Nós temos medo dos erros serem quem nós somos, né? Eu não sou uma mãe má. Eu errei na escolha da atividade. Então, a gente tem que lembrar sempre que eu sou diferente dos erros que eu faço. E a maior parte dos meus atos não é um pão de pedra, não é um pão duro. A maior parte dos meus atos são maravilhosos, dão certo. E por que a gente martela tanto no erro, né? Esses dias eu coloquei de propósito, coloquei um erro nos meus stories. E um monte de gente falou assim: né? Eu recebi vários directs. Ai, tá escrito errado. Porque eu coloquei pra ver. Porque assim, a gente é o primeiro a apontar o dedo pro erro dos outros e a gente mostra e quer falar: você tá errado, né? Mas aquele erro não é quem eu sou, né? Aquele erro não me representa. Então, quando a gente usa a desculpa, que nem a gente estava falando da história do pão que saiu duro, que a gente tenta culpar a farinha, culpar o forno, culpar o fermento, toda vez que a gente usa uma desculpa, isso é uma forma de bloquear o caminho pra gente não melhorar. Então, né, se a gente fica falando assim: eu sou péssimo cozinheiro porque o pão saiu ruim, eu sou uma péssima mãe porque meu filho tá chorando e disse que me odeia, eu não sei fazer nada certo. Então, o que acontece? A gente quebra o caminho, a gente quebra as possibilidades de encontrar soluções. E eu gosto muito de falar, então é isso que a gente vai falar, o que podemos fazer, porque quando a gente fala em o que eu posso fazer, eu posso ver, por exemplo, às vezes eu exijo demais dos meus filhos, então eu preciso pedir com mais gentileza. Às vezes eu exijo pressa, mas eu preciso cuidar da minha ansiedade, né? Então, assim, a gente precisa olhar, quando a gente olha assim: eu preciso mudar a pessoa inteira que eu sou, parece muita coisa, o caminho parece muito grandioso. Agora, se eu pego pequenas tarefas, os pequenos passos, então, por exemplo, eu gosto muito de usar
O às vezes, tananã, preciso cuidar, tananã. Às vezes eu falo de forma muito firme com minha filha, preciso cuidar do meu tom de voz. Às vezes eu saio do sério quando acontece isso e sai da minha rotina. Eu preciso ser mais flexível. E eu gosto de fazer isso, gente, eu gosto de escrever. Porque lembra que a gente falou que assim como a gente tem que aprender a se ler emocionalmente? Então, assim, coisas que se repetem no nosso dia. O que acontece no meu dia que me tira do sério? E daí a gente vai recalcular a rota. O que eu quero fazer diferente? Então, por exemplo, assim, quando a gente tem um erro nosso que a gente quer arrumar, que a gente quer cuidar, a gente vê um caminho. Agora, quando a gente pega que nós somos um erro, a gente paralisa e o caminho se torna gigantesco e a gente não vai nem tentar, a gente não quer tentar. Então, Montessori fala muito, né? Como que ela fala? Ela fala assim, que é mais seguro para muitas pessoas, é mais seguro se defender do erro do que corrigir o erro. E volta e meia a gente toma essas atitudes, e conosco mesmos, né? Então, assim, a gente prefere muito mais se defender do pão duro que saiu errado, que a culpa não é minha, porque eu fiz tudo né? Ou tentar corrigir, né? Perder, né? E daí Montessori fala muito assim que o adulto preparado, ele tem que ser aquele adulto que não vê a vulnerabilidade como humilhação, que vê aquilo, puxa, eu errei mesmo, né? Então, primeiro é olhar esses pequenos passos e essas conquistas, né? Então, assim, não querer mudar tudo em você. Então, se pensem aí com vocês mesmos, né? Puxa, eu quero ser um pouco mais calma na hora da saída que meus filhos forem para a escola. O que eu posso fazer? O que eu posso antecipar? Quais são os passos que eu posso fazer? E não vá achando que só porque a gente escreveu, a gente vai conseguir todas as outras vezes. Porque é um treino, é um caminho, é você fazer novos caminhos neurais, né? Enfim, outra coisa é ter tempo, tá? Quando a gente não tem tempo para pensar no que a gente faz e do jeito que a gente faz, a gente não muda, a gente não consegue. Então, uma das coisas é a gente pensar, eu posso ser uma boa mãe e errar, eu posso ser um bom pai e errar, eu posso ser uma boa professora e errar, porque eu sou humana. Então, quando a gente pensa que mudar o adulto inteiro em si é muito trabalhoso, mas que se eu pegar pequenas mudanças, pequenas coisas para mudar, eu tenho um caminho inteiro pela frente, eu consigo. Então, eu posso falar mais baixo, pode ser uma meta minha. Eu posso tomar água antes de responder o meu filho, também é possível. Eu posso respirar antes de... Então, sabe aquilo da gente calcular e planejar as nossas rotas de fuga para os momentos que a gente sabe que desesperam a gente? Isso é saber viver. Isso é ter sucesso e isso é inteligência emocional. É eu saber olhar para mim mesma como um ser em formação. Assim como aquela criança que está na minha frente, que ela não tem obrigação de saber tudo, eu, enquanto adulto, não tenho a obrigação de saber tudo. Isso é ressignificar o erro. Lembra que a gente começou na nossa live falando sobre os erros que aconteceram na nossa infância e a gente aprendeu a dar significados para ele desse jeito? A gente tem que aprender que nós não somos os erros que a gente faz. A gente é muito mais, então não queira ser perfeita, mas um pouco melhor a cada dia. E lembra sempre que a gente não precisa resolver as coisas na hora que elas acontecem. A gente tem tempo. E se hoje o dia passou e eu errei, amanhã eu vou levantar e vou voltar a tentar de novo, né? 80% do sucesso das pessoas não estão nos conhecimentos que elas sabem, que era o que era a educação antigamente, é o que eu sei fazer. 80% é do que as pessoas são, do que elas conseguem se transformar, do que elas conseguem se olhar e se ler e saber que eu não sou o meu erro. Gente, passamos um pouquinho dos 30 minutos. Eu agradeço muito vocês que estão aqui comigo. Eu, se pudesse, falava ainda por muito mais tempo, mas eu espero que a quinta-feira de vocês comece mais amorosa, mas não só para as crianças, comece mais amorosa para vocês. Vocês não são os erros que cometem. E sim, se vocês pegarem um passinho por dia, uma pequena mudança, muita coisa vai ser feita.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo. Vocês sabem que é um canal aberto. Eu tenho um curso que é Viver em Paz com os Filhos, que ele trabalha toda essa questão pedagógica, todo esse caminhar da criança, como entender o desenvolvimento e as fases da criança, tá? Como lidar com um adulto, como ser um adulto preparado. Ele tá lá no link da bio. Vão lá dar uma olhada, tá com um preço super especial e espero ter vocês comigo. Beijo e boa quinta-feira!